Hoje é 24 de novembro e vamos a mais um santo do dia. E hoje, ó, é um monte. Pois é, mas não é uma história muito agradável não. É uma história de santo, então a gente sabe que história de santo sempre tem um final feliz, porque eles estão na glória de Deus Pai. Mas a história desses 117 santos comemorados hoje é uma história de muita dificuldade e de martírio. Santo André Dũng Lạc. Esse era o nome do padre que foi um grande líder de toda aquela região do Vietnã. Exatamente. Os santos de hoje são vietnamitas. E esses 117 santos foram todos martirizados no dia 24 de novembro do ano de 1839. Para nós contarmos a história de Santo André, nós vamos retroceder um pouco na história daquele país, da evangelização do Vietnã. O Vietnã começou a ser evangelizado por volta do século XVI. Nesse período, missionários da Igreja Católica começaram a entrar no país e a evangelizar as pessoas, espalhando a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas houve, desde o início, uma perseguição muito grande contra os cristãos. Eram considerados inimigos da religião daquela região. E então, muitos homens, mulheres, crianças, leigos, religiosos, do clero, não era do clero, foram mortos, foram perseguidos, presos por serem cristãos. Por que é importante falar isso? É importante falar isso porque é uma história sensacional dessas pessoas, a coragem que elas tinham. Porque quando eles recebiam a evangelização, eles estavam correndo risco de vida a partir do momento que eles professavam a fé cristã. Ser cristão era correr risco de vida. A qualquer momento, uma daquelas pessoas podia ser descoberta, presa e morta. E mesmo assim, eles professavam a fé e se convertiam. O que será que levava eles a correr esse risco tão grande? E por que será que de repente nós, nesse século agora, principalmente aqui no nosso país, temos de repente tanta dificuldade de declararmos publicamente a nossa fé e defender a nossa igreja e os valores, os princípios da nossa igreja? É algo para que nós possamos pensar. Santo André liderou a partir do ano de 1823, que foi o ano que ele foi ordenado padre. Ele começou a liderar a evangelização em todo aquele país do Vietnã. E ele foi preso diversas vezes, muitas vezes mesmo. E a própria comunidade levantava os fundos, levantava dinheiro, ia lá e pagava fiança para que ele saísse da prisão. Ele não queria isso. Ele falava, não pode gastar dinheiro com isso, gente. Se eu for preso é por vontade de Deus, me deixa preso. Mas o povo gostava demais de André, do padre André. E toda vez que ele era preso, eles iam lá e pagavam a fiança, tiravam ele da cadeia. Até que um dia o chefe do governo local, ele estando preso, o condenou à morte. Ele e outros 116 cristãos. Entre esses tinham 8 bispos, tinham 50 padres e outro tanto de leigos, junto com o padre André Dũng Lạc. No dia 24 de novembro de 1839, foram mortos todos eles, a maioria decapitados, como o nosso querido Santo André Dũng Lạc. Em 1900, o Papa Leão XIII beatificou Santo André e todos os seus companheiros, os 117. E no ano de 1988, São João Paulo II canonizou esses 117 beatos da Igreja, tornando assim Santo André e seus companheiros mártires santos canônicos da nossa Igreja Católica. Bem, nós podemos achar que depois desse ano de 1839, diminuiu um pouco a perseguição aos cristãos no país do Vietnã, mas não foi assim não. Teve um período de cerca de 70 anos em que houve uma certa trégua
onde eles conseguiram novamente organizar as dioceses, as paróquias, as comunidades, e realmente cresceu de uma forma muito grande a religião católica, principalmente a religião católica no país do Vietnã. Mas com a entrada do comunismo no ano de 1955, houve novamente uma grande perseguição aos cristãos daquele país. Os russos e os chineses entraram no país e destruíram todas as igrejas, todas as capelas. Onde eles passavam, eles destruíam as comunidades e todo tipo de coisa que eles tinham referente à religião católica. Eles acabaram praticamente com a instituição naquele país. E nós temos assim, nessa história desse grande santo e seus 116 companheiros mártires, uma prova de que de fato vale a pena lutar e dar a vida por Jesus Cristo, pela nossa fé, pela nossa igreja. Eles mostraram isso de forma prática, concreta, e deixaram um legado para toda uma região, para todo um país, para todo um povo. E hoje a religião católica, a religião cristã, está muito forte naquele país, graças a Deus. E graças a tantos mártires que deram a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Amanhã, mais uma história do Santo do Dia. Até amanhã, se Deus quiser. Gostou da história de hoje? Dê o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba muitos outros vídeos aqui do nosso canal no YouTube da Desterro FM. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.